E a Cressol, nós trabalhamos com uma metodologia de reservas de emergências, reservas para aposentadoria e reservas para projetos de vida. Então, funciona da seguinte forma: ajudamos o cooperado a organizar o seu planejamento financeiro, essa primeira coisa, que é ele parar, ele olhar o seu orçamento, as receitas e despesas. A partir do momento que ele já consegue ter essa consciência e começar a constituir as reservas, a Cressol ensina que a reserva de emergência, ela é aquela reserva que você tem que ter ali à disposição para, por exemplo, quando acontece um imprevisto. Então, especialistas indicam que é importante ter de 3 a 6 meses da sua renda mensal guardado nesta reserva de emergência. Olá! A parceria entre a Durg Sindical e a Cressol, além de proporcionar melhores taxas e condições de crédito e financiamento para as filiadas e filiados da Durgs, proporciona uma visão de um novo sistema financeiro e prioriza a educação financeira. Com esse foco, neste episódio, vamos conversar com Mayá Patrícia Prolo, economista, mestranda em educação, educadora e planejadora financeira. Atua como analista de comunicação e relacionamento na Cressol, desenvolvendo estratégias, projetos e conteúdos de educação financeira voltada aos cooperados e comunidades onde a Cressol está inserida. Olá, Mayá! Bem-vindo ao podcast da Durg Sindical. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo espaço para estar aqui falando sobre esse importante tema que é a educação financeira. A Cressol, ela tem no seu DNA o compromisso em trabalhar a educação financeira e o cooperativismo com a sociedade no geral. Mas por que se fala tanto, né, em educação financeira? Por muito tempo, a educação financeira e até mesmo o dinheiro e a nossa relação com o dinheiro, eles não foram abordados abertamente na sociedade e nas famílias. E automaticamente, como consequência, as pessoas acabam tendo uma dificuldade de se planejar financeiramente, em ter essa consciência para poupar, e acabam fazendo escolhas não tão conscientes com relação ao dinheiro, consumindo por impulso. E a organização financeira, nós vamos conversar aqui hoje, vamos ver que não é sobre abrir mão de coisas, não é sobre privações, mas sim conseguir se organizar e definir as nossas prioridades, para que a gente possa alcançar os nossos sonhos e objetivos de vida. E é importante, então, essa organização financeira para evitar esses casos de endividamento, porque esse padrão tão consumista nessa sociedade capitalista que vivemos acaba induzindo as pessoas a gastarem mais. Então, assim, de que forma que a Cressol pode entrar neste ambiente, fazer essa intervenção para auxiliar as pessoas a pouparem, a se organizarem melhor? Existe já um estudo sobre isso? Como que a Cressol atua quando um cooperado precisa deste auxílio? Nós temos na Cressol vários profissionais que trabalham com essa temática, e o nosso conselho é que as pessoas tenham um objetivo claro e com valor. Isso vai ajudar a chegar, a planejar financeiramente aonde que ela quer chegar. E existe um método para isso, né? Nós chamamos que é o método para o planejamento financeiro, que ele é composto de 4 passos. O primeiro passo é ter metas claras, objetivos definidos, onde você quer chegar, aonde você está e onde você quer chegar. Esses objetivos, eles podem ser de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O segundo passo é você conhecer a sua realidade financeira. Então, de fato, você olhar para as suas receitas, despesas, onde que você está gastando, se você está conseguindo separar uma parte do orçamento para fazer investimentos, para poupar. O terceiro passo do método é a mudança do comportamento. Então, olhar para a sua realidade financeira e, de fato, virar essa chave para chegar no quarto passo, que é criar o hábito de poupar e de investir.
Eu vou comentar um pouco, já que nós temos um tempo bem bacana, um pouco mais sobre esses 4 passos. O primeiro passo, sobre ter metas claras, é muito importante que a gente tenha os objetivos, como eu falei, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas mais importante do que isso é você detalhar o seu objetivo. Então, por exemplo, se você quer fazer uma viagem em família, quanto mais específico for, mais fácil é você se comprometer com aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero viajar no mês de dezembro do final do ano com a minha família e preciso juntar, sei lá, 5 mil reais. Então, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, tenho um valor que eu preciso reunir. Então, a partir disso, a minha mente, a nossa mente, ela trabalha com a razão e a emoção, ela vai focar para alcançar o meu objetivo. Então, não é fácil, nós temos que nós temos essa ciência, mas com ferramentas, com metodologia, é possível sim. O segundo passo, que é conhecer a realidade financeira, aqui é a organização do orçamento de fato, o orçamento mensal. Nós temos, muitas vezes, essa dificuldade de anotar o quanto ganha, o quanto gasta, mas isso é muito importante para que a gente possa analisar de fato se está sobrando, se está faltando, onde que está indo o meu gasto mensal, se de fato o meu gasto está indo para os meus sonhos e objetivos ou se eu estou gastando com coisas supérfluas, né? Então, essa organização do orçamento, ela pode ser feita de várias formas, por planilha de Excel, por guias de bolso, até mesmo usando papel e caneta. O importante é que a gente tenha esse panorama e divida, né, receitas e despesas. Então, despesas fixas, despesas variáveis e as receitas também, que são os nossos ganhos, para poder mensurar, de fato, onde que está indo o nosso ganho, né, e a nossa despesa mensal. Alguns especialistas indicam uma organização de orçamento da seguinte forma, que é o método 50-20-30, que é da seguinte forma: 50% do seu orçamento direcionar para despesas essenciais, que são alimentação, moradia, saúde, transporte. 20% do seu orçamento para as compras, jantares, hobbies, lazer, e 30% do seu orçamento para investimentos e poupança. Mas aqui a gente diz assim, calma, um passo de cada vez. Tem pessoas que conseguem poupar 5% do total da renda, 10%, tem pessoas que não conseguem ainda poupar porque não sobra. Então, é muito individual de cada um, e a Cressol ajuda as pessoas a olhar para o seu orçamento, organizar o seu orçamento de forma que ele consiga fazer essa constituição das reservas financeiras. E de que forma que a Cressol age nesse sentido para organizar a vida financeira, sendo um cooperado? Como é que as pessoas podem acessar esse serviço de educação financeira, organização financeira, melhor dizendo? Nas agências da Cressol, os nossos profissionais são especialistas em planejamento financeiro, então eles estão à disposição do cooperado e da comunidade como um todo para ajudar a organizar o orçamento financeiro e a organizar o planejamento financeiro. Sobre as reservas, acho que é importante a gente falar aqui um pouco mais. Imprevistos acontecem na vida de todo mundo, não é mesmo? E a Cressol, nós trabalhamos com uma metodologia de reservas de emergências, reservas para aposentadoria e reservas para projetos de vida. Então, funciona da seguinte forma: ajudamos o cooperado a organizar o seu planejamento financeiro, essa primeira coisa, que é ele parar, ele olhar o seu orçamento, as receitas e despesas. A partir do momento que ele já consegue ter essa consciência e começar a constituir as reservas, a Cressol ensina que a reserva de emergência, ela é aquela reserva que você tem que ter ali à disposição para, por exemplo, quando acontece um imprevisto. Então, especialistas indicam que é importante ter de 3 a 6 meses da sua renda mensal guardado nesta reserva de emergência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, a sua despesa mensal, seu custo mensal for vou dar um exemplo, 5 mil reais de despesas. Então, 5 mil vezes 3 meses
15 mil, que poderia ser um valor para começar a constituir a sua reserva de emergência. Mas nós trabalhamos muito pé no chão, da seguinte forma: nós ajudamos o cooperado a economizar, por exemplo, os seus primeiros R$1.000, né? Que ali ele vai começar a criar esse hábito de investir. E a reserva de emergência, é importante colocar aqui, que ela tem que ser destinada para uma aplicação que o cooperado possa resgatar a qualquer momento. Então, ela não pode ter imposto de renda, não pode ter alguma tarifação ali. Então, elas são reservas direcionadas para esse objetivo, que é no caso de reservas de emergência. A Cressol tem várias opções. É o diferencial da cooperativa para um banco mais comercial, assim, as taxas, essa diferença. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso, que é bem importante, qual é a diferença de ter uma conta num banco mais comercial, um banco privado, um banco público, da cooperativa, né? Qual é essa diferença, qual é a vantagem? Falando também nessa ideia aí de poupar e de investir em reserva financeira. Poderia dizer que o grande diferencial da Cressol é o relacionamento próximo com o cooperado e com a comunidade. Então, a Cressol consegue se aproximar da pessoa, do cooperado, e compreender a sua realidade financeira e oferecer, de fato, taxas de juros mais atrativas para auxiliar o cooperado a alcançar os seus objetivos de vida. Então, a cooperativa, diferente do banco, ela tem vários benefícios, existem diferenças, sim, nas taxas, no formato das aplicações. É interessante que o cooperado, que ele possa ir até uma agência e montar o seu planejamento financeiro. Então, ali ele vai conhecer de forma mais aprofundada os produtos, as soluções. Mas eu posso dizer que nós ajudamos o cooperado, sim, pegamos pela mão, posso dizer assim, e ensinamos, mostramos as diferenças entre uma taxa de juro, entre uma reserva financeira. Eu comentei antes de 3 reservas, então a reserva de emergência, a reserva para projetos e a reserva para aposentadoria. Então, é interessante que a Cressol explica essa diferença das reservas para o cooperado. Por exemplo, a reserva para aposentadoria. A reserva para aposentadoria, é interessante que o cooperado, ele aplique numa aplicação que ela garanta a inflação, rendimentos acima da inflação ao longo do tempo, né? Então, não adianta, por exemplo, você aplicar em uma aplicação que ela não vai cobrir a inflação ao longo do tempo. Então, essas orientações técnicas que a Cressol se aproxima do cooperado e da comunidade e consegue orientá-lo. Outra questão, né, são aplicações de médio e longo prazo, quando é o caso de reservas para aposentadoria. Então, se você programa, você faz todo um planejamento com o colaborador da cooperativa, com o planejador financeiro, com qual idade você quer se aposentar. Então, por exemplo, eu quero me aposentar com 65 anos. Então, quanto que eu preciso guardar por mês para quando eu tiver 65 anos, né, estou dando um exemplo aqui, eu consiga resgatar X valor para compor a minha reserva para aposentadoria. Então, a Cressol faz esses cálculos, senta com o cooperado, orienta a melhor alternativa. Com essa reforma previdenciária também, os professores também sofreram um impacto, e aí como guardar essa reserva financeira? E também até queria que tu falasse sobre essa diferença de investir na previdência privada e investir nesta previdência, nesse modelo assim de previdência que a Cressol pode proporcionar. Essa questão da previdência é muito importante, a questão do planejamento mesmo, e de fato tiveram várias mudanças e muitas pessoas foram impactadas. O importante é compreender o seguinte: sempre que for investir, for criar uma previdência privada, é considerar aplicações que tenham boa rentabilidade a longo prazo, a médio e a longo prazo. Então, hoje nós estamos no momento de alta de juros. Então, é um ótimo momento para constituir as reservas financeiras.
Então, você consegue garantir uma boa taxa de juros mensalmente, e o juros sobre juros, né, o juro composto, ele vai incidindo em cima dos rendimentos mensais. Então, a Cressol, como eu falei, ela senta com uma pessoa, ela compreende a realidade financeira, ajuda a organizar o orçamento, a estipular qual o valor ele pode aplicar mensalmente, a definir com qual idade a pessoa quer se aposentar, para montar esse planejamento financeiro de quanto ela precisa aplicar mensalmente e em qual produto financeiro ela pode aplicar. Então, sim, nós temos várias opções para previdência, para aplicações financeiras de curto, médio, longo prazo, que vão sim garantir os rendimentos acima da inflação, que é o que se busca quando vai constituir uma reserva, principalmente de aposentadoria, que ela é uma reserva que tende a ser mais de médio e longo prazo, então o importante é garantir o poder de compra, que seja um rendimento acima da inflação. Sobre essa questão das reservas para aposentadoria, nós não sabemos se vamos precisar de recursos por 5 anos, por 20 anos, ou até mais. Então, o ideal é ter sempre em mente a renda vitalícia, porque nós não sabemos quanto tempo vamos viver, né? E nós sabemos que nós vamos produzir um dinheiro durante uma fase curta da nossa vida, que é a fase em que a gente está na ativa. E esse dinheiro, ele vai ter que nos sustentar até o nosso último dia de vida. E é importante aqui também colocar que o idoso, ele vai perdendo a capacidade de trabalho ao longo do tempo, ele vai gerando menos renda, vai tendo gastos com saúde, e então, por isso que o recomendado é prever como que você vai se sustentar no futuro e começar o quanto antes a sua reserva para complemento de renda, para aposentadoria. Eu sempre costumo colocar uma reflexão, que é a seguinte: como que estão os idosos da sua família? Será que eles conseguem se sustentar? Ou eles são sustentados pelos filhos? Como que você gostaria que fosse o seu futuro? Então, acho que essa é uma reflexão super importante para que a gente possa, às vezes, avaliar os nossos hábitos de consumo, que muitas vezes são impulsivos, são consumistas, e destinar uma parte da nossa renda, do nosso ganho mensal, para a reserva de aposentadoria. O que teria mais de considerações assim em relação à educação financeira para deixar esse recado para as pessoas que vão aderir a esse novo sistema financeiro que é proporcionado pela Cressol? Bom, eu deixaria aqui uma mensagem para reflexão, que você deve adquirir controle sobre o seu dinheiro ou a falta dele vai te controlar para sempre. Então, eu deixo uma pergunta: como que você se imagina daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que importa para você? Nós passamos a nossa vida fazendo tanta coisa, mas a gente não passa muito tempo planejando, que é extremamente importante nós termos claro onde que nós queremos chegar, né? Como nós falamos da aposentadoria, com qual idade eu quero me aposentar. Então, passe mais tempo planejando, busque conhecimento também sobre educação financeira. A Cressol tem diversas ferramentas e diversos materiais. Nós temos um ambiente EAD, de educação à distância, livre, gratuito, com certificação, onde tem diversos materiais, tem vídeos, tem podcasts, tem planilhas para controle de orçamento também. E onde é possível acessar esse conteúdo? Ok, então a Cressol tem diversas ferramentas, diversos materiais, e onde as pessoas podem encontrar é acessando o site www.cressolinstituto.org.br, que é o Instituto da Cressol de formação. Temos também o site da Cressol. No site do Cressol Instituto constam os cursos EADs. Então, lá tem um ambiente livre, onde tem mais de 10 cursos relacionados à educação financeira, tem testes de perfil financeiro, planilhas, simuladores, diversos materiais que você pode baixar gratuitamente para o seu controle orçamentário, seu controle financeiro. O site da Cressol é o www.cressol.com.br.
esse é o site geral também da Cressol, e claro, nas agências de relacionamento da Cressol, nós temos os profissionais especialistas em planejamento financeiro, como eu falei, que eles estão à disposição, inclusive, da sociedade como um todo, para auxiliá-los a montar o planejamento financeiro e a explicar, demonstrar qual que é a melhor aplicação financeira a se fazer, qual que é o melhor formato de organização das receitas e despesas. E é isso, né? Eu deixaria que essa mensagem invista em conhecimento sobre educação financeira, sobre finanças. A nossa mente é o nosso maior ativo. E deixo aqui também uma outra mensagem, que a vida não é feita apenas de geração de dinheiro, mas de encontrar valor em nossas existências e dar significado aos nossos atos. E a educação financeira proporciona tudo isso e está à disposição de toda a sociedade. Então, Maia, a Durga Sindical agradece a sua participação aqui no nosso podcast. E aí deixamos esse recado, essa mensagem especial para os nossos filiados, filiadas, que vão futuramente, alguns já são cooperados da Cressol e outros vão tornar-se. Então fica aí a dica para a educação financeira. Agradecemos a tua presença aqui, a tua participação no nosso podcast. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, abraço.